Queridos, bom dia. Este vídeo é a informação sobre algo que veio ao meu conhecimento back em 2017. Isto é uma coisa que já existe desde há muito tempo, que os homens vivem na Terra. E só veio ao conhecimento de nós todos por causa da internet estes dias. De certeza absoluta que muitos de vocês já ouviram deste assunto. No entretanto, para quem não ouviu este assunto, este vídeo é para ti. Que tivesse sido tu ou você vítima, ou um membro da sua família, ou seus amigos, eu partilho este vídeo para que você também partilhe o mesmo assunto. Com o conhecimento que eu vou dar aqui, você consiga ajudar alguém. Porque o conhecimento só é conhecimento. O conhecimento só tem valor quando ele é partilhado com os outros. Porque se ficar só conosco, não tem valor. Esta é a razão pela qual sou movido a fazer este vídeo. É acerca de espíritos iníquos prostitutos da noite, os chamados incabás, sacabás, maridos espirituais iníquos da noite e dos sonhos, mulheres espirituais iníquas da noite e dos sonhos, e os tais filhos deles espirituais iníquos da noite e dos sonhos. Queridos, vamos a Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 4. Nós aqui temos que os filhos de Deus, que são os anjos, viram as filhas dos homens e desceram, escolheram mulheres para eles e fizeram filhos com elas. Isto é o que nós chamamos os anjos caídos. E os filhos deles, que são o resultado da procriação deles com a mulher humana, chamamos os nefilims. Queridos, quando veio o dilúvio, como vocês sabem, o espírito desses anjos caídos, ou seja, os anjos que caíram, eles não morrem. O anjo não morre, porque eles têm imortalidade. E se por acaso um anjo tiver que morrer, é morto por Deus. No entretanto, tudo aquilo que era carne pereceu nesse dia. Contudo, os espíritos dos filhos dos anjos caídos, os tais nefilimes, vieram a tornar-se esses tais espíritos iníquos que andaram e andam a pulular a terra até este dia. Porque eles não podem ir para cima, não podem ir para Deus, porque foram espíritos que não foram dados por Deus. O meu espírito, o seu espírito foi dado por Deus. Quando um dia sairmos deste mundo, o seu espírito volta para Deus que o tinha dado. E esta carne volta para o solo do qual tinha sido formado, para o barro do qual tinha sido formado, como está escrito. No entretanto, os espíritos dos descendentes dos anjos caídos nunca poderiam ascender, porque não vieram de cima. É resultado da procriação de anjo caído com mulher humana. São filhos da rebeldia. E por que eles viveram uma vida inteira, ou levam uma vida inteira, a atormentar os humanos? Porque está escrito no livro do Enoque, que se encontra no livro do Apócrifa, um dos livros que tinha sido tirado da Bíblia, mas que tem uma boa informação para nós, e tinham tirado por quê? Porque não queriam que nós vivêssemos informados, para que nós tivéssemos conhecimento. Porque Deus diz no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por causa disso é que eles tiraram isso do livro. Os que decidiram tirar dos rolos
do livro da palavra de Deus, tirar o apócrifa, para que você e eu não tivéssemos acesso ao conhecimento que nos desse o conhecimento, a informação, para que vivêssemos uma vida melhor, meus irmãos, minhas irmãs. Esta é a razão pela qual muitos viveram vítimas desses anjos ou da procriação desses anjos caídos. Porque no livro de Enoque, conforme eu disse, há uma boa informação acerca desses anjos caídos, acerca desses espíritos iníquos que atormentam os humanos. Como vieram da mulher humana, então é como tem direito de atormentar os humanos. Como consequência, temos homens e mulheres aqui na Terra que não se casam. Muitos viveram uma vida solteiros, um solteirismo involuntário, porque não é isso que eles queriam. Porque, de acordo com o livro de Gênesis, há um versículo que diz: Deus, depois de ter criado tudo, criou o homem, mas viu que o homem estava sozinho e achou que o homem não era bom que estivesse sozinho, deu-lhe uma companheira, a Eva. E também em Mateus, capítulo 19, do versículo 4 a 6, diz que o homem vai deixar a casa do seu pai e da sua mãe e vai juntar-se à sua esposa. Não serão mais dois, mas uma só carne. E não separe o homem aquilo que Deus juntou. Meus queridos, esta é a razão pela qual todo homem tem que se casar. Toda mulher tem que se casar. Não é de Deus que os homens não se casem. Mas quando uma pessoa está debaixo da servidão de um espírito iníquo que se julga que ele é esposo de uma certa mulher aqui na terra, e um anjo também que se julga que ele é esposa de um certo homem aqui na terra, então este homem, esta mulher, não se casam enquanto não tiverem livramento. Por isso é que eu estou a fazer aqui este vídeo. Estes maridos espirituais iníquos e mulheres espirituais iníquas e os tais filhos espirituais iníquos são eles os responsáveis de casamentos tardios. As pessoas casam-se muito tarde na vida por causa desse tipo de servidão. São eles os responsáveis do atraso nos casamentos. São eles os responsáveis de certas mulheres serem estéreis e não fazerem filhos. Por isso são eles os responsáveis da esterilidade. São eles os responsáveis de casamentos frustrados. Eles causam separações enquanto as pessoas estão a namorar e podem deixar as pessoas casarem. Eles vão depois causar separação pelas atitudes que a mulher que está debaixo do espírito que se julga, do espírito iníquo, que se julga marido dela, ela vai fazer ele vai fazer uma guerra tão grande na vida dessa mulher contra o homem humano, o homem 100% humano, que vai destruir o relationship ou o namoro antes de casarem. Se estiverem casados, também faz confusão para que o casamento se separe e haja divórcio. A mesma coisa com o homem. O homem que estiver debaixo da servidão de uma mulher espiritual iníqua, esta mulher espiritual iníqua vai fazer uma confusão tão grande que vai haver separação. Se não for durante o namoro, é durante o casamento. Vai ser sempre discussões. Discussões à toa. Discussões que surgem no meio do casal à toa. E então há a separação. Depois da separação, o que é que acontece? O divórcio. Queridos irmãos e queridas irmãs, conhecimento é poder. Hoje, nesta era que vivemos, é bom adquirir conhecimento para vivermos melhor as nossas vidas. E então, o livramento contra estes espíritos iníquos é através da palavra de Deus. Vou-vos dar alguns versículos para vocês se livrarem deles. Em primeiro lugar, querido irmão, querida irmã, se você acha, veja o paterno na sua família. Eu tenho no seio das minhas amizades pessoas que eu conheço famílias cujo paterno
ou cujos padrões nas suas famílias é este. Todos casam, mas depois todos eles têm separações e divórcio. O que é que causa essas separações e divórcio? Esses espíritos iníquos prostitutos da noite, os maridos espirituais, os esposos espirituais, homens e mulheres, esposos espirituais da noite e dos sonhos, são conhecidos como da noite e dos sonhos, porque é na noite e durante os sonhos que eles fazem assaltos ilegalmente à mulher humana, ilegalmente ao homem humano. E o que acontece é que esses espíritos iníquos são tão ciumentos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Neste vídeo eu não vou dizer tudo, porque o capítulo disto é vasto. Ou seja, este assunto é vasto. Vou dizer os principais, para vocês poderem se livrarem. Em primeiro lugar, faça o jejum de 3 dias, o jejum da Astéria. Se você puder. Se você puder fazer de 7 dias, tanto melhor. Depois, este jejum tem que ser acompanhado com oração. Ao mesmo tempo que você faz jejum, você faça oração. Depois, você ora. Arranja um irmão na fé, com o qual vai orar junto, porque isto é de acordo com Mateus 18, 19, onde estiverem 2, mesmo que forem 3, que é Mateus 18, 20, mas onde estão 2 em agreement, de acordo a pedir, a suplicar algo para que o Deus do céu faça, é Mateus 18, 19. Orem profundamente para destruir esse espírito iníquo, prostituto da noite, seja ele esposo ou esposa, seja ele esposo ou esposa da noite e dos sonhos. E os tais filhos dele espirituais e iníquos da noite dos sonhos, juntamente com tudo que lhes pertence. É destruir, nessa oração, em primeiro lugar, o certificado do tal casamento. Tem que ser destruído, set ablaze pelo fogo do Altíssimo. Diga, seja consumido o certificado desse casamento espiritual iníquo com o fogo do Altíssimo, porque o Altíssimo é o fogo consumidor. Por isso, seja consumido esse certificado de casamento. Seja consumido pelo fogo de Deus qualquer vestimento ou qualquer vestuário que me foi dado no espiritual, no dia desse tal casamento, seja o vestido de casamento para uma mulher, seja o fato de casamento para um homem, que seja destruído o vídeo que se fez no tal dia desse casamento. Seja destruído o tal salão onde se passou a tal festa, no espiritual, seja destruído pelo fogo do Altíssimo. Seja destruído o venue, a rua onde se passou, ou o sítio da tal festa, o centro da tal festa onde se passou tal casamento, seja consumido totalmente, reduzido a cinzas pelo fogo do Altíssimo. Seja consumido os tais sapatos de casamento, seja consumidos pelo fogo do Altíssimo os tais sapatos de casamentos, do tal casamento. Tudo o que fez parte, os tais batuques, os tais aparelhos, a tal banda, tudo que se usou nesse dia, nesse tal casamento, seja completamente e totalmente destruído pelo fogo do Altíssimo. Só pode ser assim. E o Altíssimo, que é um fogo consumidor, como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, Deus diz, não é a minha palavra como fogo consumidor, ele próprio é um fogo consumidor. Porque está escrito, Deus é um fogo consumidor. Então vai consumir tudo que pertenceu nesse dia, tudo que se usou, tudo que se usou na tal festa, no tal dia, será completamente, totalmente aniquilado pelo fogo do Altíssimo. E depois, diga, isto aqui até é o mais, é primordial, o principal, o covenant, porque casamento é uma aliança. Casamento é um contrato social. A tal aliança do tal casamento com o tal espírito
o tal demônio, marido iníquo ou mulher iníqua, espirituais da noite e dos sonhos, esta tal aliança seja quebrada, totalmente quebrada e para sempre, com o sangue de Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo. Repita isto 7 vezes. Que esta aliança seja quebrada totalmente, completamente, com o sangue de Jesus Cristo e em nome poderoso de Jesus Cristo. Então, vou vos dar os versículos. Enquanto você está fazendo esse jejum, para se livrar desse demônio, enquanto você está a fazer o jejum e oração, nesses tais dias que você se decidiu para você ter realmente livramento contra esses demônios, queridos, isto pode levar 1 ano, porque eles são recalcitrantes, eles são teimosos, eles querem voltar sempre, não querem perder. Então você pode orar 1 ano, 2 anos, até que você se livre daqueles sonhos poluídos, porque eles são sonhos poluídos, sonhos sujos, é que você nunca casou, você sonha que tem crianças, você vê sempre ou com uma criança no colo, ou andar com crianças, ou ver crianças num parque, no outro sítio. Você não tem que ver crianças no sonho. Isso não é inocência, não é inocente. Isto significa que você tem filhos espirituais iníquos, com um demônio, com um homem demônio, se você é mulher, e com uma mulher demônio, se você é homem. Por isso, você tem estes versículos que lhe vou dar para se livrar. Mateus, em primeiro lugar, 19, versículos 4 a 6. Isaías, capítulo 8, versículo 19. Isaías 30, versículo 15, menos a última linha, e versículo 18. Isaías 54, versículos 5, 14 e 17. Vou repetir. Versículos, Isaías 54, o versículo 5, o versículo 14 e o versículo 17. A 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 17, 18, 19 e 20. E Colossians, oh my God, Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E por último, a 1 de João, capítulo 1, o First John 4, a 1 de João 4:4. A 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Repito, a 1 de João, capítulo 4, versículo 4. São esses versículos para você se libertar totalmente, completamente desses demônios. E você vai sentir, e cada vez que você fizer as suas orações, cita esses versículos. É o que as pessoas que se livraram fizeram. Cita os versículos, até que você vai conhecê-los, é decore, não é forçado, mas as pessoas de tanto repetirem, até isso tornou-se decore. Com toda esta vontade que eu tenho de ensinar as pessoas a livrarem-se desses demônios, até decorei esses versículos para ajudar as outras pessoas. Porque há muita gente presa, mulheres lindas, e vocês sabem mais uma, tu, quando estás a viver debaixo da servidão de um desses espíritos iníquos, desse demônio, prostituto da noite, tu podes estar com um homem. Vai te deixar ficar com um homem, mas sabes o que ele vai fazer, esse demônio? Vai fazendo filhos contigo, mas o homem nunca vai casar contigo. O homem nunca vai casar contigo, porque ele, o tal espírito iníquo, prostituto da noite, ele vai dizer que ele já está casado contigo. Já tem a aliança do casamento assinado contigo, no espiritual.
já um certificado de casamento. Por isso, não te vai deixar casar com o homem, o teu companheiro de carne e osso, 100% humano. Por isso é que tu tens que ter livramento, querido irmão e querida irmã. E como Deus é todo poderoso. E como a palavra de Deus diz na João 6. João capítulo 6, versículo 63 diz: a palavra é vida. A palavra é espírito. Por isso, confia em Deus e espera de Deus. E você verá os resultados. Quando você ver que agora a sua vida está a ficar leve, já não tem mais aqueles sonhos. Você às vezes sonhar que você está a casar. Isso significa que você está debaixo de um espírito desses. Você sonhar que você está vestido de noiva, mas não há noivo nenhum ao seu lado. Muita gente já sonhou isso. Sonhar que está a ir para um evento de casamento, ela própria vai casar, mas o noivo não está ali. Significa que você está debaixo desse espírito. E sabes o que esses espíritos fazem mais? Também dão fibromas. Fibromas não tem nada a ver com a comida. Como há anos uma colega me disse, na universidade, ela disse, mas ela tinha fibromas. Fibromas é o resultado das comidas africanas, é mentira. E fui ver a vida dela, ela tem uns 50 anos. Não está casada. Teve 5 namorados, nenhum ficou com ela. Uma rapariga linda, jeitosa, elegante, intelectual. O que fez com que ela até hoje nunca casasse? Ela queria pelo menos ter um filho. Não tem 50 anos. Queridos, isto é sério. É preciso livrar-se desses espíritos iníquos prostitutos da noite. E você será livre. Sabe por quê? Porque está escrito, através do conhecimento, o justo será liberto. E a expectativa do iníquo perecerá. E porque está escrito, o justo será livre da confusão. E ela virá para o iníquo. Significa vai back para o iníquo. E está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Este versículo é o versículo mais conhecido para todos os crentes. João 8,32. Há muita gente nas igrejas, muita mulher, solteiras, involuntariamente. Há homens nas igrejas, solteiros, involuntariamente. O que faz com que ele não case? Porque já tem um marido espiritual, uma mulher espiritual. Por isso, queridos, isto é sério. Está escrito, a qualquer que o Filho livrar está livre, livre para sempre. O Filho é Jesus Cristo. Uma vez que Jesus Cristo livrou, livrou-te para sempre. Faça isto que eu lhe disse e tudo estará bem consigo. Querido irmão, você vai casar, sim senhora. Porque Deus quer que tu te cases. Deus quer que tu tenhas uma família. Querida irmã, tu vais te casar e casar, sim senhora. Vais te casar, sim senhora. Porque Deus quer que tu tenhas uma família. Porque a fundação do casamento é de Deus. Deus é a fundação de qualquer casamento aqui na Terra. Ele é o fundador. O demônio não fundou nada e vai acabar por perder. Muitíssimo obrigada por me ter escutado. Tenha um rico dia. Bye bye now. Shalom.